Então, bora lá? Então, boa tarde para Bora todo lá. mundo. Muito obrigado aí pela disponibilidade do nosso professor Wilson Amaral, nosso professor Edilberto Silva aí pela disponibilidade, que isso é difícil juntar essa galera, aí todo mundo bastante atarefado, e principalmente dos últimos dias para cá, que todos nós aí sofremos aí de alguma forma, de forma direta ou indireta, né? É a questão dos ataques aí do governo, tanto federal, no meu caso que é distrital, né? E aí tá todo mundo de alguma forma aí se divertindo em algum nível, mas e não só por isso, né? Mas é difícil a gente parar um momento para fazer discussões assim, para que a gente possa trocar uma ideia para falar do que a gente está dentro de sala de aula, do que a gente consegue trazer do mercado, das nossas expertises, do que a gente volta e meia comenta mesmo em grupo de professores, os nossos bate-papos aí volta e meia. Então, muito obrigado aí pela disponibilidade. Muito obrigado também aí pelo pessoal por comparecer também, né, para estar aí compartilhando, fazendo perguntas, aproveitando aí que é difícil juntar esse povo, já foi difícil aproveitar esse momento aí, então vamos aproveitar aí o bate-papo, aí que isso é bom para vocês, porque todos nós atuamos no mercado de tecnologia, né, de forma bem ativa, não só no público, em alguns momentos privados, trazendo aí para o mundo o Wilson e Edilberto também a questão de contratação, né? Que então está entendendo um pouquinho do mercado privado por outro aspecto, na questão de o que pedir, de que forma pedir, o que eles estão pedindo, o que o mercado também, que é a realidade de Brasília, está solicitando. Eu também atuo, comungo dessa situação, mas também atuo no mercado privado. Eu produzo software também no meio privado, tenho startup, produzo algumas coisas aí para o meio privado. Então essa é a pegada do nosso bate-papo aí. E aí o Edilberto, que é um cara bastante aplicado, já até preparou algumas coisas aí, trouxe o Gartner e tal, e fez um negócio extremamente interessante, mas basicamente a gente tentar fazer esse link do que a gente mostra dentro de sala de aula, né, e o que está acontecendo no mercado, e que vocês possam também entender que o que a gente fala não é nada de outro mundo, é realmente o que acontece, é o que está acontecendo, então, sem querer, querendo aí, por acaso, a questão do ataque aí, dá para a gente comentar já muita coisa, não só em área de segurança, área de desenvolvimento, área de tecnologia, como a tecnologia é vista, não só nessa questão da pandemia, mas na questão mesmo de crimes cibernéticos, de ataques, de uma série de outras coisas. Então, Edilberto, já que você está um cara muito aplicado, né, um aluno muito aplicado aí, você quer já começar fazendo sua rápida explanação? Oh, posso sim. Bom, primeiramente, muito obrigado, Thalisson. Eu tá aqui no meio, né? Por isso é que eu tô no meio ali, tô no meio das feras, né? Eu sou aluno aí pro Thales e pro Wilson. Eu sou aluno, estagiário nesse meio aí. Obrigado, Wilson, por estar participando. A gente sempre tem quem botar a culpa é no Serpro, né? Então, como a gente tá com o Wilson aí, a gente Verdade. pode direcionar a culpa diretamente Sempre para no ele. pé. É o que o Thalisson falou, e eu gostaria muito que vocês sentissem-se à vontade mesmo de fazer inúmeras perguntas, porque a ideia não é a gente ficar explanando aqui, né? Somente. A ideia é a gente discutir. Antes de acontecer todos esses ataques aí no dia 3, quando o Thalisson me deu a honra de me convidar para esse bate-papo, na semana passada eu fiz uma pesquisa informal com as fábricas que atuam junto com a gente lá no Serpro, né? Nós temos a fábrica de desenvolvimento, nós temos uma fábrica de desenvolvimento colaborativa, né, que são outros órgãos da justiça que colaboram no desenvolvimento de software, incluindo o TST, o pessoal do Amapá, Rio de Janeiro e assim por diante.
e temos uma fábrica de sustentação que trabalha com a gente na parte de infraestrutura, né? Parte de segurança, servidores e banco de dados, e a parte de NOC, né? Que é a parte de monitoramento do nosso data center. E aí eu fiz essa pesquisa informal lá com os prepostos, perguntando, né? Mas o que vocês exigem hoje? Qual é o perfil de profissional que vocês estão contratando hoje? Essa foi a pergunta informalmente feita, né? E aí, das perguntas, das respostas colocadas, há uma coisa comum em todas elas. Nós estamos procurando profissionais que resolvam problemas específicos, quer seja do Postgres, do Fire, FortiManage, da Cisco, do VMware, mas que conheça outros cenários. Ou seja, isso que o Thales falou inicialmente, né? Aconteceu essa invasão por conta de uma vulnerabilidade, até onde a gente sabe, no VMware. Só que a pessoa que trata do VMware, que é a parte específica de infraestrutura, ela tem que conhecer hoje também um pouco de scripts para trabalhar com desenvolvimento, né? Se a gente estiver falando de PowerShell, falando de script bash. A pessoa que trabalha com desenvolvimento, ela não pode deixar de entender também a parte de infraestrutura, né? A gente tem o full stack, a figura do full stack, justamente por conta disso. E aí, se a gente falar da área de segurança, a área de segurança tem que entender um pouco de protocolos, a parte de rede, tem que entender muito de rede em si, mas tem que entender um pouco de banco de dados, um pouco de programação, para entender o que vem a ser um web service, como é que funciona a questão de acesso a uma porta, uma aplicação, quando... Aí vem o DevOps, né? Exatamente. Então, existe aí o quê? Né? Quando a gente fala, tá vendo aqui, eu estou aqui, mas o pessoal está acionando, deixa eu encerrar aqui. Então, quando a gente fala de profissionais, uma figura que me veio à cabeça, não simplesmente por ser um iPhone, mas qualquer smartphone que a gente tenha, é essa figura aqui, ó. O que vocês veem nessa figura aqui, galera? Escrevam aí. Pra mim tá faltando o put aí, hein? Eu tenho um put no meu celular. Eu também tenho o put no meu celular. Olha só que nível nós chegamos, né? A gente conecta remotamente para acessar via prompt. Não, eu tenho... Wilson, você tem o put aí, Wilson? Com toda certeza, tá faltando isso aí. Ó, e não é zoeira, ó. Vou até botar aqui na câmera pra vocês acharem que não é sacanagem, ó. Tem aqui, ó. A linha preta tá aqui, ó. Terminal Service. É isso aí para você dar um reset, deletar um arquivo, mudar a permissão. E aí, galera, o que vocês veem aqui? Um smartphone hoje, o que ele é para você? Acessibilidade, o que mais? O que você acessa? Você consegue assistir filme? Então, para ele é um controle remoto. É o seu banco, né? Hoje, fatalmente, né? Você dificilmente, aliás, você vai a um banco mesmo de fato. O que você tem mais? Você tem o próprio controle de senhas ali. Você tem a sua câmera fotográfica, você tem o seu e-mail, você tem um escritório inteiro ali, um editor de fotos, um editor de arquivos, você tem que o Thaleson está falando, é um PUT. Para quem não sabe o que é o PUT, é um emulador de terminal que permite a gente integrar o digital comando de Linux. Acesso via SSH. O tão famoso aí SSH, o 443 da vida. Então, olha só, quando a gente vê isso aqui, imagine-se vocês como profissionais. É exatamente isso que a gente espera de um profissional hoje, ou pelo menos as empresas que eu pesquisei. É um profissional que entende de muitas coisas, porque as coisas estão integradas. Quando eu falo de integradas, imagine o que aconteceu no STJ. A partir do acesso a uma máquina virtual, conseguiu-se fazer acesso a outras máquinas que estão integradas em relação a aplicativos, a bancos de dados, a parte de serviço, a parte de audiência, a parte de processos. Então, tudo hoje caminha para o que a gente está vendo de integração. Se você pensar numa televisão, se você pensar no IoT, que foi a palestra que a gente teve com a professora Keila de manhã, tudo tende a ficar integrado, incluindo as equipes. Então, eu busquei aqui algumas figuras, eu não vou tecer comentários específicos sobre cada uma delas, mas elas denotam muito o que a gente vê na realidade no mercado, que é o quê? Os profissionais, eles têm que perfazer não somente um que a gente chama de soft skill, né? Não somente uma tecnologia, mas ele tem que entender de tudo um pouco. E aí o que a gente vê, por exemplo, como questões relativas aí para 2021, arquiteturas como essa daqui, né? Arquiteturas mesh,
para quem nunca ouviu falar dessa arquitetura mesh, né, quando a gente tem um único núcleo que permite com que a mesma aplicação sirva para o smartphone, para um tablet, para a televisão, para um desktop. O núcleo é o mesmo, né, mas você consegue fazer várias experiências de usuário a partir da mesma plataforma. Então, imagine, por exemplo, uma Amazon. Quando você acessa a Amazon, quer seja você comprando pelo desktop, comprando na loja física deles ou comprando pelo celular, você tem a mesma experiência. E a partir dali, o que vai se desencadear para a venda de produto, para a questão da logística de entrega, é tudo automatizado. Se você imagina uma fábrica de automóvel, quando a gente fala de um ERP, né, num sistema de Enterprise Resource Planning, no começo a gente vai falando de um Supply Chain Management, né, de um sistema que permite interligar fornecedores, está tudo interligado. Então, o que eu quero dizer para vocês, enfaticamente, já inicialmente nessa primeira fala, é que os profissionais, a qualquer área que ele for, ele tem que se especializar muito e tem que entender de tudo um pouco em relação aos outros cenários. Né? Isso quem diz não é o Gilberto, não é o Thales, não é o Wilson simplesmente, o mercado exige isso. Né? No momento em que eu, por exemplo, trabalho como DBA, já trabalho como DBA há alguns anos, fatalmente, eu tenho que entender um pouco de desenvolvimento para poder gerar os scripts que vão alimentar ou o banco de dados ou fazer a conexão com ele. Eu tenho que entender a questão do web services, como é que funciona essa questão de divulgação. A plataforma cloud, a gente está vendo tanto aí a questão agora, já saímos do ambiente cloud já para o ambiente de multi-cloud. Né? A gente já está hoje não falando mais de PAS, IAS ou SAS. A gente já está falando de uma outra nuvem, né, que é a PaaS, né, uma application plataforma como serviço. Então, a gente vai evoluindo dinamicamente para essas searas, mas o profissional, entre aspas, continua o mesmo, né? Porque a gente vai tendo que ter mais exigências sobre o mesmo profissional que se encontra. E aí eu me coloco na pele dos alunos que estão se formando agora, né? E eu costumo muito falar isso em sala de aula. Muitos de vocês, agora em dezembro, já se formam. E aí, engana-se que é aquele que acha que apenas um diploma é suficiente hoje para entrar no mercado de trabalho, principalmente no mercado acirrado de Brasília, né? Que faz com que você tenha que ter outros cursos, e você tem que ter outras especializações, né? Que diga aí o Wilson que vai de 0 a 99 com todas as tecnologias aí. Então a gente tem que pensar grande. Não dá para a gente pensar que hoje um curso de nível superior, por mais que a UDF seja um excelente curso, ele não é suficiente. A gente tem que ter a realidade em mãos. É necessário que, se você for trabalhar, quer trabalhar com Java, ótimo, é tirar as certificações em Java, é trabalhar, por exemplo, com outras tecnologias como Node.js, como Angular, conhecer um pouco de programação de dispositivos móveis, conhecer um pouco de banco de dados no SQL. Por quê? Porque essas coisas acabam se interligando lá na frente, né? Não sei o que o Thales ou o Wilson acham disso, mas quando a gente visualiza essas figuras, por exemplo, aqui, ó, como o da Gartner, mostrando o que vem aí para 2021, a gente vê uma interligação, né, de hoje numa plataforma microserviços sendo orquestradas em muitas nuvens. Né? Eu, por exemplo, no órgão que eu trabalho, eu tenho já aplicações hoje que o banco de dados está na DataPrev, numa nuvem, a parte da aplicação está na Amazon e uma outra parte está on-premise dentro do próprio CNJ. Então, a mesma aplicação, ela consegue e tem que ter essa maleabilidade de acesso em vários ambientes ao mesmo tempo, porque o usuário, ele não quer saber. Ele quer, em qualquer lugar... Totalmente transparente, né, para o usuário, na verdade. É, totalmente transparente. O juiz, o promotor, ele não quer saber se ele está acessando isso do Android, do Apple, se está acessando do computador Windows ou Linux. Ele quer que as mesmas experiências que eu tenho no computador de clicar e arrastar, de visualizar, maximizar, estejam presentes em todos os dispositivos. Ele quer ter acesso ao processo dele, estando viajando ou não, estando no escritório ou não. Então, a gente tem que tornar isso disponível, né? O que a Gartner está chamando agora de everywhere, né? Tudo em todos os lugares, all everywhere. Então, a gente tem que pensar não somente sobre esse ponto de vista, mas no ponto de vista principal, que foi essa palavra que me veio à cabeça durante essas 2 últimas semanas, que é essa questão da integração. A questão, né, hoje, o STF, ele já tem essa experiência já há cerca de uns 10 meses, mais ou menos. Lá, a gente não encontra mais um organograma, assim, de
equipe de banco de dados, equipe de segurança, equipe de suporte usuário, equipe de servidores. Lá eles já montaram as suas equipes já nesse formato DevOps. Então o que a gente tem? A equipe que trata de sistemas finalísticos, a equipe que trata de sistemas internos, a equipe que trata de sistemas voltados para a presidência e ministros. Então, dentro da mesma equipe, é como se fosse no Scrum, uma equipe auto-organizável e autogerenciável. Eu já tenho o DBA, alguém da infra, desenvolvedores, o pessoal que trabalha ali com a parte de layout, tudo dentro da mesma equipe. Então, uma equipe ela já consegue resolver tudo que precisa ser resolvido. E é o que a gente vê no mundo DevOps, né? O mundo DevOps trata exatamente dessa integração, né? Cada vez maior entre o desenvolvimento e a operação. Aproveitando aí, o Edilberto, só o gancho, o Wilson, você que é muito ligado para engenharia de software, né? Que tradicionalmente está muito ligado à engenharia de software dentro da instituição, principalmente aí de atuação. Comenta para a gente exatamente essa questão de entrega contínua, essa questão da tua visão de organização de time, ou a tua experiência de ágil, porque a gente fala muito de agilidade, mas, por exemplo, a minha experiência com algumas empresas, por exemplo, a galera fala de agilidade para não ter que produzir documentação, por exemplo. Não para entrega de valor. Porque quando você fala entrega de valor, o cara já, veja bem, mas ele está falando de agilidade para ele, não, eu não quero produzir um requisito. Mas se você entregar para ele um cartão para ele só de história de usuário, ele já foge. Ele já nem entende e já não consegue entregar. Comenta pra gente exatamente a tua visão, já que você que é o cara que fala muito ou que atua bastante com engenharia de software. O que o Edilberto falou, eu corroboro completamente, não só no que diz respeito a esse perfil arrojado que o indivíduo hoje precisa para atuar no mercado, não só dentro de uma mesma empresa, mas uma coisa que eu tenho observado muito, e é bem interessante isso, tanto no mercado privado quanto aqui na esfera pública, eu tenho observado isso, essa grande pluralidade desses perfis, inclusive variando entre uma empresa e outra. O Thaleson comentou uma coisa bem interessante aí a respeito das entregas ágeis, por exemplo. Eu tenho observado que hoje todas as empresas são orientadas a projetos, né? E às vezes dentro da mesma empresa você tem um projeto que atua de uma forma e outro projeto que atua de outra forma completamente diferente. Eu tenho observado tanto no mercado público quanto no privado. No mercado privado, por exemplo, eu tenho observado uma tendência das empresas terceirizarem grande parte da sua atuação de desenvolvimento, de análise de dados, de inteligência artificial, de IoT. Então, dentro da mesma empresa, a gente tem observado diversas empresas dentro da mesma empresa. Projetos, eu tenho um projeto atuando do lado do outro. Um projeto atua com metodologia ágil e o outro projeto atua com metodologia da Rational. Dentro da mesma empresa, e esses projetos têm que conversar. Então, quando o professor Gilberto comenta a respeito desse perfil de mobilidade que a gente tem que desenvolver no mercado, a gente tem que, às vezes, atuar com essa mobilidade dentro da mesma empresa. Isso eu tenho observado na esfera privada. Imagina, então, na esfera pública, que as empresas são terceirizadas, e aí, embora elas tenham que seguir uma prerrogativa definida pelo órgão, cada uma atua com um modelo de desenvolvimento de software próprio. E os projetos cedem analistas de um projeto para o outro. Então, você está, às vezes, atuando em mais de um projeto, com mais de uma metodologia diferente, com mais de um tipo de entrega diferente, com tecnologias diferentes. Você está atuando num projeto A
que a plataforma é Java com um banco de dados Oracle. Aí você está atuando também, ao mesmo tempo, num projeto B, que aí já a tecnologia já não é Java, a tecnologia já é PHP e o banco de dados já é MySQL. Então, é muito interessante isso. Essa capacidade que a gente tem que desenvolver aqui na área de tecnologia, de atuar nesses campos com essas mudanças, com esses cenários. O Alessandro perguntou, tipo, como se fosse um consórcio, exatamente. É como se fosse um consórcio. Essa ideia do outsourcing, ela tem virado os projetos dentro da empresa. E essa dinamicidade tem imprimido nos profissionais essa ideia de que eu preciso atuar hora do dia de uma forma, na parte da tarde de outra forma. É muito dinâmico isso e muito interessante. Por isso que esse perfil que o professor Gilberto mencionou, ele é cada vez mais requisitado, até porque hoje em dia a gente não contrata mais fazendo entrevista. Entrevista era uma coisa lá de antigamente. Eu lembro que uns 10 anos atrás a gente fazia entrevista. Hoje em dia é hackathon. Senta aqui na máquina, você tem essa equipe, aqui na área de trabalho tem esse TXT com essas instruções. Vocês têm 2 dias para entregar isso. Se você quiser passar a noite na empresa desenvolvendo, se quiser levar para casa, vocês têm 2 dias para entregar isso. Então, hoje em dia, é assim. Acabou esse negócio de ter que apresentar certificado, eu fiz o curso. Não, é assim. Senta na máquina, tem as instruções aí, a máquina tem acesso à internet, tem 8 linguagens instaladas, 16 tipos de banco de dados instalados. Não me interessa qual que você vai entregar. Tem que entregar esse projeto aí. E aí, isso que você está falando é muito legal, Wilson. Eu volta e meia eu faço recrutamento, né? E é exatamente isso que você está falando. Assim, não me interessa se você fez faculdade ou não, se você tem pós-graduação ou não, se você tem N certificados ou não. Interessa é o quê? Você demonstrar conhecimento. Se você é safo, no final das contas. Né? E hackathon é isso. Thales, só um segundinho. Infelizmente, o nosso mercado ainda é muito preconceituoso. Eu vou pedir perdão ao Thales, ele falou que não importa se você tem graduação. Infelizmente, para você entrar no processo, tem que ter já a graduação. Aí, depois que você entrou, aí o que o Thales falou está correto. Aí ele não quer saber se você estudou em Oxford ou se você estudou na FAPFOR. É assim, tá aí o tarefa, tá na área de trabalho. Você tem 2 dias. Se vira, negão, o seu cronômetro está aberto. Então, agora, para chegar nesse ponto, infelizmente o mercado ainda é muito preconceituoso. Ele vai abrir portas, na verdade. Ele não vai te segurar, ele vai abrir portas. A certificação, vamos dizer, o nível superior, a pós-graduação, ele vai abrir portas. Mas ele não vai dizer se você é bom ou ruim. Porque a empresa não vai estar preocupada com isso. O que vai te sustentar é o teu conhecimento. Então, eu conheço muita gente que só tirou o nível superior para dizer que tinha o nível superior, porque ele já era bom antes do nível superior. Só que a empresa exigia o nível superior. Né? Mas o cara já era safo antes do nível superior. Então, Thiago, eles olham para dizer que eu tenho um nível qualquer, vamos dizer, eu preciso, por exemplo, a gente que está no público, eu preciso ter um parâmetro, não posso dizer assim, como é que eu vou contratar pessoas que eu não conheço? Eu preciso ter parâmetros. Então, eu preciso dizer que o cara tem X anos de experiência, ele tem certificações, ele tem nível superior, porque eu não conheço as pessoas. Eu não posso dizer, eu quero contratar o Thiago, eu não posso direcionar. Então, eu tenho que colocar parâmetros. Infelizmente, é assim. Então, mas, agora, eu posso manter o Thiago? Aí é o Thiago que vai dizer se ele se mantém ou não, por conta do conhecimento dele. É mais ou menos essa pegada. O mercado é mais... É ruim, assim, né? Será que é ruim, Thales? Eu acho que tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Será que é ruim? Verdade. Eu acho que não é, não. Cara, eu encontro tanto coisa boa quanto ruim, sim. Por exemplo, na empresa que presta serviço pra gente, eu tenho um cara muito bom que faz especificação aqui, mas eu tenho uma fábrica que mete a mão na massa muito horrível que não está aqui em Brasília. O currículo deles é muito bom. Tem certificações, tem
para teste, para Java, para SQL Server, para o que você imaginar, o currículo é muito bom. Então, o atestado de capacitação técnica é muito bom, mas a execução é muito fraca. O estagiário que está com a gente faz a execução melhor. E aí? Né? Então, o profissional em si, o que eu bato muito neles, no preposto, principalmente, porque eu sou executor de contrato, cara, a execução é muito ruim. Vocês estão ganhando muito bem para o pouco que vocês executam. Mas no papel, no currículo, os caras são muito bons. Na teoria é muito bom, mas na prática, e aí? Né? Então, não se sustenta. Fala aí, Edberto. Experiência aí, desculpando te interromper. Em 2018, fevereiro de 2018, nós abrimos uma seleção para 2 vagas de DBA em Postgres. E aí a exigência que o Will estava falando, né? Você tinha que ter nível superior ou pós-graduação na área de TI, tinha que ter pelo menos uma certificação ou mostrar a experiência de 5 anos. Então, para você entrar, você precisava ter esse filtro. Então, só com esse filtro de 64 candidatos, até onde me lembro, os números aqui podem não ser exatos, passaram lá mais ou menos uns 20 ou 30, mais ou menos. Ou seja, já metade já não tinha a certificação necessária ou eu não tinha a pós-graduação. E aí, como é que foi a seleção? E aí foi até bem engraçado, que foi a primeira vez que eu vi esse praticamente para a DBA, o que o Wilson colocou, né? A empresa disponibilizou uma sala com 2 máquinas, um DBA lá específico para dar as primeiras diretivas para o candidato, e a prova era a seguinte: nós temos aqui uma máquina Linux, do outro lado nós temos uma máquina Linux, elas conversam entre si, o IP dessa aqui é este, o IP dessa daqui é esse, a gente quer que você suba o banco de dados que está com crash, então o backup está na pasta tal, e eu quero que você faça essa replicação entre essas 2 máquinas. Fechava a porta, isso aí, ó, você tem aí 4 horas para resolver este problema. Você tem acesso à internet, você tem um manual. E acreditem, apenas um passou. Eu lembro disso porque não eram 2 vagas e apenas um conseguiu fazer a parte prática. Quantos eram? Inicialmente 64, se é onde eu me lembro. Nossa, passaram na primeira avaliação ali, mais ou menos uns 30, ou seja, não tinha pós ou não tinha certificado. Mas olha só aonde é que a gente tem uma problemática muito grande. Vamos imaginar que fossem 30. Desses 30, eles não sabiam fazer. E existem tutoriais na internet, não vou dizer que é um beabá, porque não é tão simples assim fazer a replicação de um Postgres e restaurá-lo. Você precisa já ter feito isso alguma vez na vida, mas você tem tutoriais que, se você já tiver feito, você vai ali e faz. Mais de 30 pessoas, apenas uma conseguir de fato executar. Eu lembro, né, porque depois ele ficou lá algum tempo e depois foi trabalhar em outra empresa, porque realmente o cara era muito bom. Mas é muito disso, né? É a prática, é o que a gente fala em sala de aula. As 4 horas que a gente tem em sala de aula é apenas a ponta do iceberg. O resto é com vocês. Ali está 10%. O resto é vocês suarem mesmo a camisa e começar e fazerem curso e fazer prática. Os próprios projetos interdisciplinares, eu encaro muito assim, né? Mas infelizmente nem todos encaram dessa forma. É uma oportunidade ímpar, né? Um projeto interdisciplinar. Para quem nunca fez, eu não sei se todos que estão nos ouvindo aqui já fizeram o nosso projeto interdisciplinar. Ele condensa várias disciplinas para você entregar um projeto mesmo prático, né? Uma programação feita, um banco de dados gravando os dados, recuperando. É ali que, de fato, você tem a oportunidade ou de gerenciar, ou de ser gerenciado, de desenvolver, de errar, de fazer, com a oportunidade de ter um professor consultor para ali te auxiliar, coisa que você não vai ter no mercado de trabalho. Então, no momento em que vocês forem fazer isso, encarem aquilo não como uma matéria para vocês passarem e terem lá no seu diploma lá, eu tirei 9 pontos em projeto interdisciplinar. Qual foi o projeto que você fez? Não sei. Qual foi a linguagem? Rapaz, não lembro. Não adianta. Se a oportunidade que a faculdade lhe dá é exatamente de você desenvolver isso, é chegada a hora de você poder fazer. Ah, professor, eu sou da área de ciência da computação, eu não vou ter um desenvolvimento mesmo de fato. Vai sim, você vai experimentar a parte específica de fazer uma gestão, de trabalhar com a parte de ITIL, de COBIT, de PMBOK. Você pode muito bem, em paralelo, ir fazendo os seus projetos. Né? Se você está na área de segurança, é fazer a implementação com cursos, por exemplo, da Cisco, entre outros. Independente do curso que vocês estejam fazendo, a ideia é que vocês peguem o que for prático dela. Eu, por exemplo, sou formado em ciência da computação. Não tinha uma parte específica quando eu fiz a faculdade, mas agora a gente pode fazer isso exatamente porque é subsidiado. Nas disciplinas há uma parte prática. Quando eu falo parte prática na área de TI, entendo que a gente está falando aqui
de várias visões. Então, por exemplo, quem é formado na área de segurança, a parte prática não vai ser o desenvolvimento de um software, mas o entendimento do que é um perímetro de rede, o que é um endpoint, um Next Generation Antivirus, entender como é que funciona a questão de segurança lógica, de camadas e assim por diante. Então, se você faz um projeto prático mostrando, por exemplo, um segmento de rede e a segurança que pode ser colocada em relação a ele com um IPS, um IDS, atrás, por exemplo, de um firewall, isso já é uma boa parte prática, porque lá na frente isso vai ser exigido de você. Né? Independente do curso que você esteja, a minha opinião colocada seja prático. Entenda bem a teoria que é passada por todos os professores, mas implemente a prática daquilo que é colocado. Se aquilo efetivamente não é feito em sala de aula, você não pode se dar ao luxo de não fazer isso nos momentos que você tem que estudar. Porque é o que o Wilson e o Thales colocou, né? As seleções que a gente faz, a gente quer ver se a pessoa sabe fazer. O saber fazer, por exemplo, fazer um projeto. O Wilson estava comentando aí de empresas projetizadas, né? Eu lembro de uma empresa que chegou para a gente em que era um Scrum Master, ele se apresentou como um Scrum Master. E aí eu perguntei assim do plano de projeto. Assim, a gente tem um plano de projeto, pelo menos com o cronograma e com as etapas a serem seguidas. Eu nem falei de EAP, né? Eu falei assim, nós temos as atividades a serem seguidas. E quando eu falei em plano de projeto, parecia que eu estava falando em alemão para o cara. O cara não tinha nem ideia o que era um plano de projeto. Então, se eu estou trabalhando com a parte de infra, se eu estou trabalhando com a parte de projeto e vivencio isso, eu tenho que saber fazer isso de alguma maneira. Eu acho que o recado principal, né, quando a gente espera de um profissional, é esse, que ele saiba resolver, que ele saiba fazer, né? Eu não sei o que o Wilson eu acho muito interessante, eu sempre dou o meu exemplo, porque eu trabalho numa área totalmente avulsa. Então ela te obriga a pensar. Eu trabalho com saúde. É uma coisa que eu nunca imaginei na vida que eu ia fazer, é trabalhar com saúde. Então, eu conversar sobre hemoterapia e hematologia é um negócio que eu nunca imaginei na vida. Imagina você, enquanto profissional de tecnologia, falar sobre sangue, conversar sobre hemoglobina, conversar sobre anemia falciforme, hemoglobinopatia hereditária, você conversar sobre, sei lá, hemoglobina AS, você, sei lá, conversar sobre fenótipo. Cara, você conversar sobre isso e tá na área de tecnologia, e você falar assim, não, eu estou produzindo software para isso. Como assim? Mas isso não me ensinaram na faculdade. Não me ensinaram sobre biomedicina na faculdade. Não me ensinaram sobre sangue na faculdade. Não tive isso em tecnologia. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer software se ninguém me ensinou hemoterapia na faculdade? Ninguém me ensinou tabela de compatibilidade para sangue. Ninguém me ensinou, porque o comum era só que o O negativo, ele é doador universal. Mas qualquer coisa diferente disso, alguém morre? Não, tem coisas diferentes para isso. E aí? Os nossos prestadores de serviço acharam, por exemplo, que os nossos sistemas eram um monte de CRUD. Só que na hora que vem, por exemplo, quando a gente fala lá da análise de ponto de função, quem pegou engenharia de software comigo começou a fazer as tabelinhas lá, quando a gente fala do pessoal fora da aplicação, é o que a gente mais tem, por exemplo, a gente comunica com equipamentos. Para conversar com o equipamento, eu tenho protocolos específicos, tenho protocolos literalmente universais, mundiais. E quando você fala com os prestadores de serviço, olha, você tem que usar o HL7. A galera, hã? Mas o que é isso? Você vai conversar com o fabricante do equipamento para conversar isso. E como é que é a integração desses dados? E como é que você entende o resultado de uma hemoglobina variante? Que ele é inconclusivo, que ele é exato, não é? Que ele é subjetivo? Como é que você entende um resultado de HIV? Como é que você entende um resultado de sífilis? Como é que você faz um teste rápido de malária? Tudo isso você tem que mandar para um sistema. Como é que você conversa com um médico, com um biomédico, com um farmacêutico, com um bioquímico, com um biomédico, com um enfermeiro? Cara, isso ninguém ensina pra gente na faculdade. E aí?
A faculdade está aqui para ensinar para a gente a pensar. Porque se a gente não souber pensar, e quando o Edilberto fala, quando o Wilson fala, quando qualquer professor fala, é que a gente está aqui para ensinar a raciocinar e não uma regrinha, tipo, vamos fazer aquela coisinha do cálculo de nota. Não, cara, isso é só para te motivar a entender um raciocínio lógico. Porque o mercado, cara, somos meio. A gente vai fazer software para qualquer outra coisa. A gente não é área fim, a gente é área meio. A gente produz software para qualquer pessoa. E por isso que eu uso o meu exemplo, que é saúde. Bicho, eu lido com qualquer coisa bizarra. Todo dia é uma coisa bizarra, é um negócio diferente. Eu lido com saúde. A gente está com ciência exata e eu lido com ciência não exata. Eu tive que, por exemplo, só para vocês terem noção, eu tenho um exemplo de um equipamento e o resultado dele não era exato. E aí? Como é que eu traduzo isso para um software? Eu fui olhar a bibliografia da medicina e estava lá, não era exata. Como é que a gente resolve isso? Você vai perguntar para o profissional? Não, cada um tem um resultado. Isso, Eudson, arredonda, mas para cima, para baixo, para o meio, cada um tem um ponto de vista. E aí? Tá vendo que é um negócio complicado, mas isso na faculdade não te ensino. Você vai ter que parar, raciocinar, entender como é que é o ponto de vista, quem está certo, quem está errado, cada profissional vê uma forma diferente. Então, assim, na faculdade, a gente está aqui para forçar aquele cara, entenda o conceito. No mercado de trabalho, o que as pessoas querem? Vão te jogar em algum lugar, igual o Wilson colocou, igual o Edilberto falou. Cara, você tem um cenário, entenda como resolver problemas. Tipo agora, cara, aconteceu um ataque, aconteceu um problema. Como é que você vai resolver o problema? A faculdade te ensinou a resolver esse problema? Não, ele não aconteceu. E aí? Aí você vai falar, e agora, meu Deus? Só que na época que o Wilson, que é mais velho que todo mundo, o Edilberto, que é mais velho ainda, ou sei lá, na época que a gente se formou, que nem tinha computador direito, cara, não tinha Google pra gente pesquisar as coisas, não tinha essa quantidade de comunicação que um órgão se conversa com o outro, e a gente consegue entender que, era um problema no VMware, era um problema não sei o que do Windows. Cara, não tinha isso. A faculdade não ensinou isso pra gente. Não tinha nem isso na nossa época de faculdade. Na época do Wilson não tinha nem computador, certeza. Não tinha nem Microsoft. NT4 era mato. Rapaz, o Wilson é da época do Windows 1. 3.1, 3.11, sei lá o quê. Eu entreguei meu TCC numa caixa com cartão perfurado, meu amigo. Exato. O Edilberto é dessa época, certeza. O Edilberto é essa cara. Vocês sabem que eu trabalhei no Serpro, né? Eu trabalhava com mainframe no Serpro, né? E lá era cartão perfurado mesmo. Você deixava cair, a sua programação já era, né? Pra vocês terem ideia. Mas o que o Thaleson falou é mais pura verdade. A integração de sistemas hoje é tamanha. Quando eu falo para os alunos que poucos alunos acreditam, a gente tem que estudar todos os dias. Todos os dias a gente tem que estudar porque surge alguma coisa nova. Por exemplo, o Thales estava falando aí da questão de conversar com pessoas que não são da nossa área, né? Imagine. A minha área é falar com juízes, é com advogado, é de processo. Quando é que eu imaginava que um processo podia estar na mão de mais de uma pessoa ao mesmo tempo? De júris, né? De você ter um consórcio, por exemplo, cai um avião, aí todos os processos que são daquele avião agora vão ser juntados, só que você tem vários juízes para lidar com aquele processo. Enfim, você tem que entender como é que funciona o cenário deles, né, do negócio judiciário, para você conseguir traduzir aquilo. Só que o juiz, o promotor, ele não quer saber como é que você vai conseguir fazer aquilo. Não sei se para o Wilson chega a seguinte demanda, mas para a gente chegam os requisitos assim. Eu quero que, ao julgar o processo, eu consiga executar um like, como eu faço no Facebook, e eu consiga fazer um grupo, como eu faço no Instagram. O requisito da vista do usuário chega assim. Olha, eu quero puxar o meu processo, tal como eu faço no Facebook ou no WhatsApp. Então, o juiz quer pegar o processo lá e juntar os processos, como a gente junta grupos no Facebook, no Instagram, porque é a referência que ele tem. Ele quer maximizar, fazer a pinça, ele quer juntar. A gente até brincou um dia que daqui a pouco eles querem fazer com que o processo seja igual o Tinder, né? Que você consiga fazer correlação entre processos por afinidade. Porque chega a demanda é tão grande
principalmente com Big Data, né, essas coisas, em que os juízes querem saber quantos processos são julgados, em quantos foram os processos cíveis que vêm do Amapá, qual é a velocidade que a gente tem para processos criminais, enfim. Eu acho que seria muito interessante aí vocês também começarem a fazer perguntas, justamente até para direcionar a gente aqui, para a gente poder dar um norte melhor aí para vocês, né? Porque... Ó, eu vou botar um caso aqui comigo, que lasca toda e qualquer coisa que, com certeza, você, Gilberto, já ensinou em modelagem de dados, o Wilson, se já tiver dado aula, já deve ter ensinado em programação, que eu não posso usar no meu trabalho. Ou cenário. Quando vocês vão colocar banco de dados, vamos lá. Banco de dados, se eu for mapear a pessoa, qual que é a chave de toda e qualquer pessoa? Deveria ser CPF, mas não pode, né? Olha que legal. Você sabe, né, Gilberto, que você já fez doação de sangue. Mas o Wilson também, né? Pior que o Wilson também já bateu lá. Por acaso, no nosso sistema, a gente não pode botar o CPF da pessoa. O cara que não conhece, por exemplo, de saúde principalmente, ou no nosso caso, do nosso negócio, olha que interessante, o que a gente ensina em sala de aula é o quê? Observem o negócio. Não peguem a regra de simplesmente olhar assim, todo o campo-chave de pessoa é CPF. Se você fizer isso... Eu jamais colocaria o CPF. Não, hoje até pode, porque hoje o governo colocou como pessoa CPF como chave, né? Até dá. Mas por exemplo, ó, imagina, eu estava nos Estados Unidos em janeiro, precisei doar sangue para um colega meu. Se fosse assim lá, eu não teria condições, porque eu não tenho o ID que eles usam lá. Então, se um estrangeiro visita a gente... Hoje é possível, porque aqui no Brasil a gente já usa as regras da ABB e a bolsa de sangue é exatamente o padrão mundial que eles usam lá. Viu? Eu sei, a gente tem aqui. Mas estrangeiro não tem CPF. E SBT 128, toma. Isso aí é padrão mundial de codificação. Toma. E quando o cara vem doar sangue aqui, como é que ele faz? Ele não tem CPF. Não, mas aí a gente tem outras formas de Por isso eu não colocaria o CPF como chave, jamais. Não, mas tudo bem. Mas vamos lá. Se você for pensar só no questão Brasil, o padrão que todo mundo vai olhar de sala de aula é o quê? Vamos botar o CPF. Só que para o nosso negócio, não é possível de forma nenhuma amarrar para o CPF, por quê? Porque eu não tenho legislação que obrigue o cara a ter CPF. Ele pode chegar com qualquer documento que não tenha CPF. Por exemplo, se eu chegar com a minha identidade hoje, eu posso me registrar, e a minha identidade não tem CPF. O cara tem que me registrar, não tem legislação que me obriga a ter CPF. Eu vou te colocar outro exemplo, Thales. A justiça também descobriu que a gente não pode usar CPF. Porque a justiça também? CPFs. Que massa. Se você, Deus o livre, né, entrar num programa de proteção a testemunhas, você vai ter um CPF seu, nativo, nato, e você vai ter um CPF que o governo vai te dar para te proteger. Mas no banco da justiça, vão ter dois CPFs do Thaleson. O que é utilizado socialmente e o que é utilizado judicialmente. Então, fora isso, né? Então, ó, que legal, negócio. Respondendo o que o Tiago está colocando, Tiago, a nossa legislação para a saúde, ela diz documento oficial com foto. Ela não diz nada além disso. Então, se for pensar só em RG, você pode ter 27, por exemplo. Você pode, se for por doação por 27, 4 por ano, você pode passar uns 2, 3 anos fácil, cada um com um documento de um estado que está tudo certo. Teoricamente, você é pessoas diferentes. Entendeu? Fora CNH, fora passaporte, carteira de trabalho, identidade funcional, e assim vai. Aí, já pegando o que o Pedro está colocando, a gente usa a questão de chave candidata, chave composta, a gente tem outros mecanismos, aí já o Edilberto pode explicar melhor isso, né, que eu não sou muito de banco de dados. Coloca a chave artificial que você nunca vai ter problema, é menor, nunca vai ter problema para você usar o seu data warehouse, seu data mine, não vai ter duplicação de dados. Deixa eu cortar vocês, eu já aproveitar e contar uma coisa aqui. A gente, o Serpa entregou agora uma release para viajar agora,
ainda não implantamos no Brasil inteiro, mas daqui a pouco vai ter no Brasil inteiro. Você só vai precisar do seu rosto. Então, o ID, hoje em dia, está sendo gerado por meio da sua imagem facial. Então, por quê? Porque tem gente que não tem CPF, tem gente que não tem digital. Vocês sabiam que tem gente que não tem digital? Então, como tem gente que não tem e-mail, tem gente que não tem digital, tem gente que não tem CPF, como é que a gente resolve isso? Na hora que você passa na câmera, a gente faz um algoritmo de medida de distância facial e gera o seu identificador daquilo. Então, é impossível haver, mesmo gêmeos idênticos, terem os mesmos traços de distâncias faciais. Então, aí o sistema é igual o professor Thaleson acabou de falar, é uma chave gerada com base em outros dados. Então, e aí você consegue, isso é um banco de dados internacional, se você desembarcar em Hong Kong amanhã, passar na frente de uma câmera, aí o sistema sabe quem você é, porque o seu ID ele é único. O seu ID é o rosto. Aí alguém me pergunta assim, então se o cara não tiver a cabeça, como é que ele faz para viajar? Aí a gente não tem um jeito para resolver isso. Mas se ele tiver com a cabeça no lugar, aí ele consegue. Aí acontece igual aconteceu comigo, né? Quando eu fui para fora, eu fui passar pelo raio-x, né? Aquele esquema da esteira, o que você tem? Eu fui com mochila. Eles estavam procurando alguém nos Estados Unidos e os homens estavam passando numa maquininha lá, que eles passavam um produto, botavam uma maquininha lá, não sei o quê. Com certeza o pessoal da Interpol procurando alguém, né? E aí, mete a mão lá, meu irmão, banco de dados, 10 segundos te acham aí, Wilson, no mundo. Sem cabeça. Ele é imediato, então, né? É uma 10 segundos no máximo ele tem o resultado de tudo. O Eudson está perguntando e se a pessoa for cega. Eudson, o algoritmo ele faz a medida da ponta do seu nariz até a orelha, da sua sobrancelha até o queixo. Então, mesmo uma pessoa que tenha sofrido um acidente e tenha o rosto desfigurado, ainda assim a gente consegue pegar essa métrica da estrutura facial. Isso é interessante. Não adianta você estar de máscara, não adianta você estar de barba, a gente consegue identificar, mesmo com máscara, mesmo com barba longa. Isso é interessante porque a gente tinha até um professor nosso do curso da biologia, que ele é papiloscopista na Civil aqui em Brasília, que ele falava que exatamente as ferramentas que a gente tem de reconhecimento facial, que eles usavam na Civil, de mercado mesmo, mais atrapalhava do que ajudava. Porque, assim, o match para as coisas eram muito ruins, muito ruins, e ele falava assim, se começasse a entrar mais ferramentas que você pudesse dar um match muito melhor, era muito mais interessante e ganharia rios de dinheiro. Isso é interessante com essa questão, ainda que desfigurado, né? Você consegue identificar. Diego, você queria falar alguma coisa, Diego? Ou foi sem querer eu levantar a mão aí? Enquanto o Diego pergunta, então, eu estou vendo uma outra pergunta interessante. Se tiver de óculos escuros, se tiver de rosto enfaixado, harmonização facial, existe um cálculo matemático chamado Lei de Benford. Se vocês puderem depois dar uma pesquisada, uma das coisas que o algoritmo leva em consideração é a Lei de Benford. E aí, se porventura o cálculo matemático do rosto fugir da Lei de Benford, a gente pega esse indivíduo como suspeito e aí chama um analista para atender ao caso. O Alessandro deu um exemplo muito interessante, que é o caso do traficante que mudou o rosto dele completamente. O algoritmo ele vê a protuberância do osso facial. Olha que legal. Então, mesmo que o cara faça uma plástica, a gente consegue pegar essas medições. E aí, se o algoritmo identificar uma faixa fora da área de segurança, chama um analista, uma pessoa humana, para interceptar essa pessoa. Se vocês voltaram de fora do Brasil recentemente, eu falo recentemente nos últimos 2 anos, na hora que você passou na alfândega, você vai lembrar disso. Um agente pediu para você
tirar do pescoço o cachecol, levantar os óculos e tirar o boné, porque você vai passar num corredor e aí uma imagem é tirada do seu rosto e esse cálculo é feito. Então, isso é muito interessante e daqui para frente é o que a gente vai usar. Mas com poder computacional hoje facilita bastante, né? É verdade. Não era possível até alguns anos, que aí usando a nossa piada interna, piada padrão de sempre, né? Já que o Serpro tem um poder computacional razoável, né? Para fazer essas coisas. Se vocês verem as máquinas que o Wilson usa só para acessar o e-mail, vocês piram, né? Que podem ver, senão o Wilson vai ter que apagar vocês. O Wilson tem em casa um Z14 da IBM. Depois vocês procurem aí que máquina que é essa. O Wilson usa umas blades assim para acessar o e-mail. O Wilson é meio Freud. Ele só tá maquiando aí. É um fundo falso aí que tá atrás dele. Ele derruba aí, tem umas blades atrás dele. Bom, respondendo aí, Pedro, a sua pergunta, pela lei LGPD e por todas as outras, né, a depender quando você trata de segurança nacional, os dados eles podem ser mantidos pelo governo desde que não divulgados, né? É exigido que você tenha aquela aprovação quando você está entregando esses dados para iniciativa privada ou quando você vai fazer uso comercial dele, né? Mas o governo em si, ele tem poder, tem legislação suficiente para poder a sua tipagem sanguínea, a sua medição na sua digital, ou essa medição que o Wilson falou aí, né, que é a questão relativa à facial, né? A Justiça Eleitoral está querendo fazer isso na próxima evolução do seu sistema, né, que hoje é digital, ele está querendo trabalhar com o sistema da Polícia Federal, que é exatamente esse sistema que o Wilson está falando aí. Porque muitas vezes também eu vim descobrir que pessoas não têm digital também trabalhando na Justiça, né? Tem pessoas que têm desconfigurada de fato, tem doenças que de fato não permitem você ter a digital, tem pessoas que perdem a digital de maneira muito fácil, né? Assim, com o pegar de materiais, a pessoa já perde a digital. Eu não sabia disso, aí nesse caso você tem outras formas de garantir, vamos colocar assim, a autenticidade, a chave primária de quem é aquela pessoa. É que a gente está acostumado muito com biometria, padrão filme, né, que é dedo, né, o dedão, alguma coisa assim, muito das antigas, porque o Wilson também, né, filme das antigas de biometria, ele é Skynet e tal, assim, né, era só dedo, né, então, dedo íris. O colega fez uma pergunta interessante a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma coisa que às vezes as pessoas esquecem um pouco é a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no mês passado, ela objetiva mais proteger os dados no que diz respeito ao viés governamental do que do viés individual, viu, gente? Tem muita gente que está pensando que a Lei Geral de Proteção de Dados é para que uma pessoa que tenha uma conta no Facebook tenha os seus dados preservados. O Edilberto falou uma coisa muito interessante, e acima disso tem uma outra prerrogativa que tem uma prioridade maior. Então, por exemplo, você não tem os seus dados, se for, por exemplo, para salvar a sua vida, essa prerrogativa passa por cima. Então, o acesso à sua anamnese numa ficha de um hospital, o acesso aos seus dados bancários no que diz respeito a um processo de estrangulamento ou de financiamento ao ataque terrorista. Então, isso tudo está acima da proteção dos seus dados propriamente dito. A gente, pessoa física, eu, vocês, o professor Thaleson, o professor Gilberto, a gente está lá na base da pirâmide. Acima disso, tem uma série de outras prerrogativas. A principal dela é a seguinte: os dados visam proteger a segurança nacional. Então, eu cruzo esses dados lá. A gente tem um sistema bem interessante que cruza dados de factoring de empresas financeiras, cruzam esses dados para, primeiramente, proteger a segurança nacional. Depois vem a ideia de proteger o indivíduo no que diz respeito à saúde dele. Aí lá no final vem assim, a pessoa que tem uma conta no Facebook, os dados dela têm que estar protegidos. A primeira coisa é segurança nacional.
E é justamente isso que o professor Eudilberto comentou, dessas faixas. Então, quando alguém pergunta assim, então, e a privacidade? Eu estou tendo meu rosto identificado pelas câmeras dos aeroportos, na rodoviária, e a privacidade? Onde mora? Acima da sua privacidade vinha a segurança nacional. Então, se porventura você é uma pessoa procurada pela justiça, isso vem em primeiro lugar. Então, por isso que eu vou rastrear o rosto de todo mundo. E aí, se porventura identificar um suspeito, aí eu ajo. Aí, no final das contas, é que vem a ideia da proteção do indivíduo, como a gente vê a parte bonita da LGPD. Isso não mudou a mesma questão que o que a câmera faz, né, o reconhecimento facial, que o policial faria olhando para você com uma imagem na mão. Ele faria exatamente a mesma coisa. Só, entre aspas, automatizou, né, Wilson? Não muda, né? Porque as pessoas começaram a falar assim, porque agora as câmeras vão me monitorar. Tá, mas o policial já poderia fazer isso. Se eu tivesse 20 policiais procurando pessoas, eles fariam exatamente a mesma coisa. Não muda, né? Então, continuaria pensando na questão da segurança, né? Uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, não só no SERPRO, mas nos demais órgãos governamentais de segurança nacional, é treinar algoritmos para identificar não apenas se a pessoa... É muito fácil eu tirar uma foto de um rosto e pesquisar no banco de dados se a pessoa é procurada ou não. Ou se ela é uma pessoa perdida. É muito fácil isso. Qualquer macaco faz isso. O difícil é você treinar o sistema para pegar situações suspeitas. Então, por exemplo, quando eu tenho uma imagem de alguém deixando uma bolsa sozinha no aeroporto, treinar o algoritmo para que ele identifique que isso é uma ação suspeita é que a gente tem concentrado os esforços. E não apenas ver a imagem do rosto, fazer uma busca no banco de dados. Isso é muito simples, é tranquilo. O difícil é você fazer uma máquina entender que determinada operação é suspeita ou não. Diga aí, Edilberto. Desculpa interrompê-lo aí, né? Pegando aí o gancho na pergunta do Vanderlei, do Ives. Bom, a gente vem notando aí acerca de concurso público, até acerca de perfis profissionais, né? O que eu vejo aí nessas últimas áreas? Para quem não sabe, né, eu trabalhei como professor de cursinho, né, de ensino para concurso público alguns anos da minha vida e, graças a Deus, eu trabalhei muito nessa parte específica de lidar com esse anseio, vamos colocar assim. Então, a primeira dica que eu coloco para vocês é o que você quer ser, né? Não procurar exatamente aquilo que está sendo colocado lá, mas procurar exatamente ser. Mas tirando essa parte, né, como é que a gente se prepara para o concurso público? Primeiro, a gente está vivendo aí uma escassez de concurso público nesses últimos 2 anos por toda essa crise orçamentária que a gente está vendo por conta dessa contenção de gastos e o teto de gastos. Mas para a área de TI, tirando a área de TI e a área de saúde, que são as duas áreas que nesses últimos 2 anos vem crescendo, principalmente na pandemia a gente viu a área de saúde e TI crescer, eu posso dizer para vocês que a perspectiva para o ano que vem, caso não aconteça outra hecatombe, é muito boa. Só o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que hoje é o Ministério da Economia, tem uma previsão aí de contratar mais de 150 profissionais. Nós vimos aí o Ministério da Economia, a gente viu aí o Ministério da Justiça fazendo concursos, ainda que sejam temporários, no semestre passado, né? Então, eu acho que a gente vai ter muitos concursos no ano que vem, mas isso é uma incógnita não somente para mim, mas acho que para todo o governo federal. Uma dica que eu coloco para vocês, se vocês quiserem, depois eu disponibilizo, eu tenho uma palestra que mostra exatamente de como seria uma dica para estudar, não somente para aprender a estudar para concurso público, mas para estudar no dia a dia. Porque o que a gente nota, pelo menos eu notei muito isso quando era professor de cursinho, é que tinham pessoas que estudavam muito, chegavam a estudar 10 horas por dia, mas passavam lá 2, 3 anos e não conseguiam passar. E outras pessoas que estudavam muito menos de horas totais, mas conseguiam aprender muito mais rapidamente e conseguiam lá na frente serem aprovados, porque não é simplesmente uma coisa de ter horas líquidas, né? Você tem que saber estudar, existe uma técnica, assim como, vamos imaginar, o Wilson não, porque o Wilson é atleta, né? Vou falar, Wilson, vamos fazer ali uma meia maratona. Se você é uma pessoa que nunca correu na vida, se você for correr 30 km, você vai morrer no primeiro dia. Então, você vai ter que ter no treinamento, correr 1 quilômetro, correr 3, depois correr 5, e aí correr 7, assim por diante. A mesma coisa é estudo.
Muitas vezes a gente nem é ensinado a estudar, entrega uma matéria e se fala, olha, você tem que estudar isso aí. Então, depois, para quem quiser, tiver interesse, eu disponibilizo essa palestra que eu tenho aqui de como ensino, né? Ensino a estudar com foco no concurso público, desde montar o plano de ensino, fazer a especificação, descrever como estudar, como separar as matérias, né? É interessante para quem for entrar nessa seara aí, né? Que quiser entrar nessa seara, mas vale também para quem for tirar a certificação. Tirar a certificação, a depender da certificação, não é uma coisa fácil, né? Você tirar uma certificação, por exemplo, de APE, uma certificação de PMBOK, vai exigir bastante tempo de você, bastante suor. Então, depois, quem quiser, tiver interesse, eu tenho essa palestra aqui que eu ministro para ensinar exatamente como é que a gente faz, né? Que é o que a gente chama de mapa da mina, né? As estratégias antes da prova, as estratégias durante a prova, né? As estratégias que a gente tem que usar, e isso vale, né? Para antes da certificação, depois da certificação. Quem quiser, depois eu disponibilizo aí para vocês. Legal. Para a gente fechar pelo horário, até para os alunos se organizarem, que daqui a pouco começa a aula, e os próprios professores. Wilson, considerações finais aí, por favor. Uma coisa interessante que o professor Edilberto falou aí a respeito só para fechar esse assunto das contratações, eu tenho visto aí 3 sinalizações para concursos do ano que vem, tá, gente? Já está confirmado, do Banco do Brasil, para a área de TI são 180 vagas. Esse já é certo, esse já está confirmado. E tem também para a área de TI do Ministério dos Transportes e também a previsão de 120 vagas para a área de tecnologia do Ministério da Fazenda e do CERF. Então, é uma área muito interessante para quem tiver interesse aí de entrar. Você vai trabalhar especificamente com tecnologia. Então, o bom de um concurso público nessa área é que não vai fazer trabalho burocrático, né? Você vai ter que ou desenvolvimento, ou banco de dados, ou segurança da informação, ou área de redes. Então, é bastante interessante. Então, a gente tem bastante oportunidades aí para 2021. Algumas já confirmadas e outras a ponto de bater o martelo. Ah, professor, mas eu tenho ouvido muito que o governo está privatizando alguns órgãos. Realmente, há uma tendência de privatização, mas as empresas que estão entrando no páreo para comprar são empresas de tecnologia. Então, por exemplo, é a Amazon, é Microsoft, a própria Google. Então, vale muito a pena você estar migrando para essa área, porque, na melhor das hipóteses, você vai trabalhar apenas com tecnologia em uma empresa de ponta. Eu agradeço ao professor Thaleson pelo convite, obrigado, professor Gilberto, e é uma honra estar aqui com vocês essa noite. Obrigado, professor Wilson. Bem-vindo, ainda que seja pelos finais aí, professora Kerla, que está com a gente aí. Professor Gilberto, as considerações finais, por favor. Bom, primeiramente, obrigado. Estar nesse time aqui, para mim, é muito orgulho. Não é uma coisa que a gente fala simplesmente por falar. Realmente é uma coisa que a gente aprende cada dia aqui um com o outro. Estar com o Wilson e com o Thales aqui é um aprendizado para mim. Uma dica que eu deixo para vocês é: esforcem-se o máximo possível, porque agora vocês têm muita e muita energia. Então, agora é a hora de vocês poderem se arriscar. Agora é a hora de vocês poderem determinar a carreira de vocês. Se você quer ser funcionário público, então estude para isso. Se você quer ser um consultor, então estude bastante para isso. Mas tenha um foco. Não queira ser especialista em tudo, porque, vou dizer para vocês, pela experiência que a gente tem, é impossível. Você querer ser especialista em segurança, especialista em programação, especialista em banco de dados e engenheiro de software, é muito complicado. Tirando o Wilson, que tem pelo menos aí umas 5 experiências em termos de dedicação, o resto é um pouco fora da... A gente, os meros formais, a gente tem que se concentrar, né, só em ser um só. Mas, tirando a brincadeira de lado, esforcem-se bastante. O mercado de trabalho está bem aberto. Eu digo isso pelas consultorias e pelas empresas que eu pesquisei. Hoje, se procura profissionais e não se encontra. A gente, por exemplo, está com uma vaga lá em aberto para a área de segurança, a gente não consegue preencher, né, em caso a empresa lá.
tanto porque existe experiência de anos, né, de experiência, tá, assim como tem certificado, e o salário não é ruim, então não é uma questão simplesmente de não ter pessoas porque o salário é ruim, porque é exigida essa especialidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar o arquivo para vocês no meio de link, por meio do Google Drive, de maneira com que vocês consigam baixar. Eu coloquei o PDF aí no back hoje, mas eu não sei se vocês conseguem acessá-lo. Qualquer coisa, manda para mim que eu compartilho com todo mundo, sem problema, os cursos. Eu vou mandar o link então, para vocês lá, para vocês poderem acessar. Do mais, muitíssimo obrigado. Espero que vocês realizem o sonho de vocês. Espero que a gente tenha contribuído, nem que tenha sido um pouquinho aí com a nossa experiência. Porque saber o que não fazer também é correto. Seguir o caminho que a gente está promovendo pode ser também uma boa saída para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Thaleson. Obrigadão, Wilson. E tem uma excelente aula, né? Daqui a pouco tem aula, né? 7 horas, 19 horas, a gente se encontra em sala aí. Gente, o que eu sempre falo para vocês, os que já tiveram aula comigo, os que a gente conversa de corredor, né? Quando a gente estava no presencial, e que se a gente tiver oportunidade de conversar mais, vamos ralar. Não tem outro caminho. Tecnologia, todo dia tem coisa nova, todo ano tem coisa nova. Ainda que seja no segmento que vocês escolheram, toda vez tem coisa nova, tudo tem coisa nova. Tá aí o Wilson, que não para de estudar nunca, mostra isso pra gente todo dia, conversa sobre tudo, né? E a gente aprende coisa nova todos os dias. Aproveitem esse momento de faculdade, o network de vocês, exatamente com esse tipo de discussão, né? Aqui nós não aprendemos tudo, nós não entendemos de tudo. Exatamente porque, por exemplo, o Edilberto trabalha mais com banco de dados, o Wilson trabalha mais com desenvolvimento, eu não trabalho com nada, eu só encho o saco. Então, assim, a gente vai aprendendo com eles. Então, chefe, manda os outros trabalharem. Ô, dó, viu? Então, assim, aproveitem esse momento, não só dos professores, que vocês têm fácil acesso, né? O tipo de material que vocês conseguem, que vocês aproveitaram aí hoje de manhã com a professora Kerla também, ou ontem que estava comigo sobre inteligência artificial e pesquisa. Aproveitem esse momento, às vezes até os próprios colegas de vocês, tecnologia é legal, porque às vezes tem gente que já atua com tecnologia, então vira um networking. Pedro, eu trabalho com gestão de TI, trabalho com desenvolvimento de tecnologia e uma porrada de outras coisas, né? Eu sou meio inquieto com muita coisa, né? Mas eu sou meio curioso, mas eu sou desenvolvedor de carreira, né? Aí normalmente eu trabalho com desenvolvimento. Mas assim, aproveitem, gente. Tecnologia, vocês não vão aprender por osmose. Que seja desenvolvimento, que seja banco de dados, que seja redes, que seja segurança, qualquer coisa. Vocês só vão aprender na prática. Tá? Observando, vocês não vão aprender muita coisa. Aqui vocês têm o Wilson, o Edilberto, o Mergulhão, o Wesley, a Kerla, vocês têm todo o corpo de docente que vocês têm, são professores muito bons, mas eles ralaram pra caramba para estar onde estão, tá? E ralam até hoje, né? Se vocês conhecerem a história de cada um, vocês veem que eles se lascam até hoje. E há quanto tempo eles fazem isso? Então, se eles, que são eles, estão aqui até hoje, estão se lascando até hoje, então por que não a gente não vai fazer isso? Né? Nós mortais aí não vamos fazer isso. Então, aproveitem esse momento. Tá? Não deixem de aproveitar esse tipo de discussão. Tá? O que a gente promove no curso, até mesmo de outros cursos, pode agregar bastante. E aproveitando o momento, dia 13, que é, sei lá, semana que vem, exatamente na próxima sexta-feira, a gente vai ter uma discussão sobre o Pix, né, que é sobre a vida de vocês aí, que vai mudar de alguma forma. Ainda quem não está trabalhando muita coisa aí, mas a gente vai falar sobre o Pix, exatamente porque a gente tem um professor que tem propriedade para falar isso, que é o Mergulhão. Então, vamos estar falando sobre o Pix aí, que vai entrar na vida de todo mundo aí, que vai encher o saco de todo mundo, que vai facilitar a vida de todo mundo. E aí, respondendo parte da pergunta do Pedro, uma das tecnologias que eu trabalho parte do conceito do Pix, eu trabalho com blockchain, mas um dos projetos que eu tenho
faz parte do que o Pix faz, mas só que em nível internacional, tá? Então é uma das brincadeiras que eu tenho com a minha startup. Então, assim, é muito interessante, então aproveitem, semana que vem já vai ter mais divulgação, mais coisas do que a gente tem aí, do que a gente faz. Então aproveitem esse momento, é essa mensagem que eu deixo para vocês aí. Muito obrigado pela paciência de todo mundo, pelo tempo de vocês. Não deixem de assistir a aula que é daqui a pouco, não acabou a sexta-feira ainda, tá? Não sextou ainda, sextou com aula, não fujam, tá? Os professores ainda estão aí, e eu não vou aliviar se não aparecer algum e-mail para mim, olha, por acaso não tive como aparecer na aula, vai tomar falta do mesmo jeito, matéria dada, e obrigado, bom resto de semana, né? Bom final de semana para vocês. Qualquer coisa, gente, me manda e-mail. A nossa coordenação está à disposição de vocês para ajudá-los, tá? Para quem aí já precisou de resolver alguma coisa ou não, eu tento ajudar o máximo possível. A nossa equipe está aí para resolver problemas mesmo. Os nossos professores também, né? Então, precisando de alguma coisa, estamos aí para não só resolver dentro de sala de aula, mas também em nível institucional. Mais uma vez, obrigado, Wilson, obrigado, Gilberto. Wilson, agora você pode já ir desmontar todo o cenário aí. Pode devolver os livros lá para o sebo. Pode devolver os livros, pode já desfazer tudo isso aí, beleza? Abração, pessoal. Obrigadão mais uma vez. Valeu, obrigado.